Queridos amigos e irmãos da Casa do Coração, bom dia. O papo de hoje se intitula Domingo de Ramos. Este domingo que estamos passando, para os cristãos, é assim chamado Domingo de Ramos. E por que ele é chamado Domingo de Ramos? Nós já vamos conhecer essa história, mas antes eu vou me reportar não a este domingo, mas a uma sexta-feira antes deste domingo, lá nos tempos de Jesus. Nessa sexta-feira, Jesus estava na casa de Lázaro para comemorar o ressuscitamento dele há poucos dias antes, quando ele estava há 4 dias enterrado e Jesus chegou à cidade de Betânia, onde isso aconteceu, e ressuscitou. Então, nessa sexta-feira, estavam reunidos muitos amigos de Lázaro e outros que foram lá para ver por curiosidade, ele vivo, e estava se realizando uma festa em homenagem a Jesus e a Lázaro por este feito maravilhoso. Nessa festa aconteceu uma coisa inédita. Quando começou a festa, Maria, irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro, apareceu com um jarro de alabastro com unguento, e esse unguento era muito perfumoso, muito perfumado, muito caro. E o que ela fez? Ela ungiu Jesus da cabeça aos pés, molhou seus cabelos, seu corpo, seus pés, e depois secou os pés com os próprios cabelos. E aquilo causou um alvoroço, um murmurinho, e quem mais falou, foi Judas Iscariotes. Por quê? Porque, e depois, mais ainda, Maria, não satisfeita, quebrou o jarro de alabastro para tirar as últimas gotas do unguento e colocá-lo em Jesus. Esse fato era inédito, porque nunca uma mulher havia ungido um homem, porque só em 2 ocasiões esse ato era praticado. O primeiro deles era quando se ungia alguém como rei. E sempre era um homem que fazia isso para outro rei. E segundo, porque a outra ocasião em que se ungia o corpo de uma pessoa era quando ela morria, e então ela era lavada e colocada esses perfumes, e só depois é que ela era enterrada. E também não seria uma mulher que ia fazer isso no corpo de um homem. Então, o falatório foi muito grande. Mas Judas Iscariotes começou a falar, mas é um desperdício, imagina só, um vaso de alabastro caríssimo como ele é, e ainda esse unguento vale 300 dinheiros. Já pensou quantos pobres a gente poderia ajudar com 300 dinheiros? E ela jogou isso tudo, aí está escorrendo pelo chão. E esse unguento é muito desperdício. Jesus ouviu, Outros discípulos quiseram argumentar com ele, mas Jesus ouviu e disse: não perturbem esta mulher. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela está só se adiantando aos fatos, porque brevemente eu morrerei. Bom, isso aconteceu sexta-feira. Sábado não houve nada. Domingo, Jesus se pôs a caminho de Jerusalém. Foram até
À entrada da cidade, no Monte das Oliveiras, eles pararam e Jesus pediu a 2 dos seus discípulos, provavelmente a Pedro e a João Evangelista, que eram os mais chegados a ele: vocês vão aí nessa aldeia em frente e vocês vão encontrar numa rua assim, deu todas as coordenadas, uma mula e seu mulo, né? Os dois amarrados a uma cerca. Aí os discípulos perguntaram para ele: mas, senhor, como é que nós vamos pegar esse... Era um jumento, né? Uma jumenta e um jumentinho. Então, como é que vamos pegar esse jumentinho? E se alguém nos perguntar? Vocês apenas respondam que o Senhor precisa dele. Lá se foram eles, né? De fato, encontraram a tal jumenta com o jumentinho e desamarraram o jumentinho. Quando iam saindo com o jumentinho, apareceu o dono e perguntou para eles: o que vocês estão pensando levando o meu jumentinho? Aí eles disseram: o Senhor precisa dele. E o homem imediatamente concordou. A Bíblia não diz por que ele concordou, mas possivelmente ele conhecia os 2 apóstolos e sabia quem era o Senhor que eles estavam falando, né? Eles levaram o jumentinho. Jesus, então, eles próprios, os discípulos, tiraram as suas vestes, alguns deles fizeram uma sela para o jumentinho, ajudaram Jesus a subir no jumentinho, para Jesus, então, ir por um caminho até as portas de Jerusalém. Era tudo murado, tinha portas para entrar. Na verdade, Jesus ficou um tanto ridículo naquilo ali. Estava uma figura bizarra, porque Jesus era um homem alto, bem mais alto que a média dos israelitas. E ele, montado num jumentinho que ainda não era um adulto, que era menor ainda de tamanho, os pés de Jesus ficavam quase arrastando no chão. Uma figura muito, muito esquisita, chamando bastante atenção, mas acredito que era isso mesmo que Jesus queria. Então, os próprios discípulos, os outros, foram tirando as suas roupas e colocando no caminho que seria percorrido pelo jumentinho com Jesus. Mas nessa hora já começou a aglomeração de pessoas das aldeias próximas e todos arrancaram ramos e galhos de todas as árvores que estavam no caminho e também foram jogando na frente na estrada que levava até Jerusalém, formando aquele caminho que Jesus iria percorrer. Ao mesmo tempo em que gritavam: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel, enviado pelo Senhor. E ficaram cantando aquilo, todos entusiasmados, andando tudo junto com Jesus, foi aquela multidão, né? E sempre botando, o pessoal chegava e botava as roupas dele no meio, já iam fazendo aquele caminho, e sempre cantando: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel, enviado pelo Senhor. Aí já se cumpria a primeira coisa que aconteceu na sexta-feira, quando Maria ungiu Jesus, né? Eles estavam chamando Jesus Rei de Israel. Israel não tinha rei, porque eles eram um povo dominado pelos romanos. Logo, eles não tinham rei. Eles tinham o chefe de província, lá qualquer coisa, menos um rei. Mas eles estavam proclamando ali Jesus como Rei de Israel. E vocês sabem o que quer dizer a palavra Hosana? Significa salve-nos. Então, estavam dizendo: salve-nos, bendito o Rei de Israel que veio em nome do Senhor. E foram até
Aí entraram por Jerusalém adentro fazendo isso, o que chamou a atenção de todo mundo, né? E justamente era isso que Jesus queria, porque ele sabia que estava nos últimos momentos da sua vida e ele queria, porque Jerusalém, desculpe, nessa ocasião, que é a ocasião da Páscoa, que é das grandes festas do povo hebreu, ele sabia que, além de haver hebreus de todas as partes do mundo que compareceram à festa, haveria também muitas delegações estrangeiras e seria muito bom que todo mundo visse o que ia acontecer, que ele já sabia, né? Uma injustiça enorme, que essa não seria esquecida nem daí a 2000 anos, como está acontecendo, que a gente está lembrando hoje sobre isso, né? Então, Jesus atravessou toda Jerusalém com aquela comitiva e aqueles brados, aquilo tudo, chamando bem atenção. Depois, nos dias seguintes, eu esqueci que no sábado, sexta-feira, houve a festa. No sábado não houve nada, porque é um dia consagrado pelos judeus. Depois desse domingo, Jesus ficou segunda e terça pregando, onde ele teve a oportunidade de pregar o Sermão da Montanha, onde ele disse uma coisa que ficou como um mistério até bem pouco tempo, porque não se compreendia o que Jesus quis dizer com aquelas palavras. Foi uma das bem-aventuranças que ele fez no célebre Sermão da Montanha, em que ele disse: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles possuirão a terra. Todo mundo está interessado em possuir o céu. A terra, por que a terra? Agora que nós estamos no tempo de era da renovação, vamos saber então que os mansos renascerão na era da renovação e os outros partirão para outros mundos. Jesus aproveitou aquele tempo também, além de pregar muito, ele também fez a última ceia com os seus discípulos, no qual ele anunciou que um deles o trairia. Depois disso, chegou quinta-feira, ele foi se recolher para ter uma conversa com Deus, que ele sabia, foi na montanha, deixou os discípulos cuidando, porque estava sendo ameaçado de ser preso a qualquer hora. Depois disso, nessa quinta-feira, quando ele voltou da montanha, ele foi preso, porque os discípulos ficaram dormindo, não ficaram vigiantes como ele pediu. Mas logo em seguida ele foi preso. Sexta-feira de manhã, isso foi de noite que ele foi preso. Sexta-feira de manhã, ele foi julgado, condenado, torturado e ainda foi obrigado a carregar a cruz pesada pelas ruas estreitas de Jerusalém até o monte em que ele foi crucificado. Sexta-feira aconteceu tudo isso. Às 3 horas da tarde, o céu escureceu, levantou uma nuvem de poeira e uma escuridão quase total, e Jesus morreu às 3 horas da tarde. Depois ele foi retirado dali pelos seus amigos, Nicodemos e José de Arimateia, e por João Evangelista, que foi o único que ficou junto a ele. Os outros, no que Jesus foi preso, fugiram, se abrigaram na casa de amigos de Jesus, principalmente de José de Arimateia e Nicodemos mesmo. Então Jesus morreu, foi levado pelos amigos,
para o jardim de José Arimateia, onde havia uma rocha com um buraco, e ali ele foi preparado e ungido porque estava morto. Então, a segunda parte do que aconteceu na sexta-feira acabava de acontecer. Então, como vimos, Jesus sabia de tudo, programado tudo, tudo que ele ia passar. E ele fez tudo de maneira que fosse breve, porque ele sabia que antes do sábado, quando os judeus não fazem nada, não tomam nenhuma providência, ele seria morto. Já que ele sabia que ia ser morto, ele fez a coisa num momento bem espetacular de Jerusalém, onde estava muita gente e todo mundo iria dali esparramar a notícia para o mundo inteiro, o que havia ocorrido, uma injustiça sem nome, porque ele foi condenado rapidamente, sem prova nenhuma, de delito nenhum, e essa injustiça não seria esquecida jamais. E é o que aconteceu. Então, meus queridos, neste domingo, nós temos que já começar a agradecer, porque o domingo que vem, o domingo de Páscoa, para mim, é o domingo de Thanksgiving Day dos americanos, e para mim é o dia do agradecimento, porque ali é que Jesus renasce para mostrar que existe vida após a morte e consolidar a doutrina espírita. Um beijo no coração de vocês e aproveite para essa reflexão, né? Essa injustiça não é para ser esquecida mesmo, e é para nós agradecermos sempre, sempre Jesus pelo que Ele fez por nós. Um beijo no coração e fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau!